Bom, vamos tentar entender a hiperidrose, o que significa. Não é só porque é verão, não, que as pessoas têm calor e transpiram. Algumas pessoas têm uma transpiração tão violenta, tão grande nas mãos, ou no corpo, ou no rosto, que isso às vezes os impede profissionalmente, até, né, de tratar com papéis, documentos, o computador, de ficar de mãos dadas, como eu disse anteriormente. A doutora Márcia Donaduce, que é médica dermatologista do Hospital Moinhos de Vento, pode nos esclarecer muito bem. A nossa autoestima baixa. Eu sei de pessoas que tinham problemas sérios de relacionamento por causa da hiperidrose. A hiperidrose é um problema benigno, então é uma alteração benigna das glândulas sudoríparas, que a principal função das glândulas é fazer a regulação da temperatura do nosso corpo realmente. Regular a temperatura. Né? Então ela tem uma função, é importante. Só que algumas vezes essa produção de suor se torna tão intensa que passa da necessidade do que precisaria para regular a temperatura. E nesses casos sim provoca um desconforto bastante importante. Realmente, por mais que seja um problema benigno, o reflexo psicológico é bastante grande. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas realmente têm razão profissionalmente. Algumas pessoas têm o hábito até de tocar algum instrumento, dificulta, violão, piano. Computador, né? Computador, mexer com papel. Inclusive tem relato de pacientes, só relatos de pacientes, mas de jogar vôlei, inclusive, que a bola escorrega. Então, assim, é incrível. Às vezes parece uma coisa, para quem não tem esse problema, parece uma coisa leve. Mas acaba atrapalhando em várias partes, em vários aspectos da vida e minando a autoestima. A autoestima. E do lado emocional. Imagina, eu tenho suores fortíssimos nas mãos para eu ficar de mão dada com alguém. Cumprimentar muitas vezes também dá um aspecto, uma sensação de que a pessoa está tensa, nervosa, né? Sim, e por que acontece a hiperidrose? É um descontrole? É um descontrole. A hiperidrose ela pode ser primária, então não existe uma causa definida, mas aparentemente tem alguma relação com fatores emocionais. Então quando a pessoa está mais tensa, ansiosa, há um aumento nessa sudorese. Sim. Geralmente ela acessa quando a pessoa está dormindo, ou quando está sob algum tratamento, ou está mais relaxada mesmo em casa. Mas às vezes até em casa pode ter essa sudorese. E existe também a hiperidrose secundária, que daí ela pode ocorrer no climatério, né? Aquelas ondas de calorão e suor, problemas de tireoide. Então, para pessoas que têm um excesso da produção do hormônio tireoidiano, pode haver um aumento da sudorese, alguns medicamentos. Não confundir com o calor normal desses dias de verão, né? Faz parte. A produção de suor é normal. Né? Então faz parte para regular a temperatura do nosso corpo. Então quando a pessoa está num ambiente muito quente, faz atividade física, ele até é necessário para também eliminar algumas substâncias, né? Mas quando ela passa desse limite, então são casos extremos mesmo. Muitas vezes o paciente fala assim, a mão pinga, né? Na camisa fica manchada, a camisa toda molhada, manchada. Os cabelos constantemente molhados. As regiões mais frequentes desse excesso de sudorese são as regiões onde tem mais glândulas sudoríparas, né? Então, axilas, mãos e pés. Nessa região frontal, na região da testa, também é muito frequente de ver aquele excesso de suor. Região aqui da nuca, algumas vezes. Também muitas vezes, né? E qual é o tratamento, doutora? Então, existem uma série de tratamentos, né? Os tratamentos podem ser os tratamentos clínicos, algumas vezes se utiliza substâncias antiperspirantes, então são da família dos desodorantes, só que mais potentes, né? Então, eles diminuem um pouquinho a transpiração naquele local. Podem ser usados, então, axilas, mãos, pés. Existe o tratamento com a toxina botulínica, o Botox, que é extremamente eficaz, muito utilizado. Com Botox, veja, o Botox a gente pensa, é só para tirar as rugas, é para a parte estética. Botox, exatamente. E o mesmo Botox. Exatamente, o mesmo Botox. Se observou em alguns pacientes que, quando aplicado, ficava com uma área com menos suor. Então, se tem utilizado ele numa forma diferente de aplicação, mas para diminuir o suor. Ele é muito utilizado na região das axilas. Então, é uma área que não é tão sensível, pode-se trabalhar uma área grande e bastante eficaz. Duração em torno de 10 meses, um pouquinho mais até do que se observa na estética. Sim. E algumas vezes, quando é indicada a cirurgia? É indicada a cirurgia? É indicada a cirurgia, muitas vezes sim. Quando o tratamento clínico não surte efeito, com cremes, né? Ou, muitas vezes, quando a pessoa tem um problema muito intenso nas mãos.
Porque o Botox até pode ser aplicado na palma das mãos, mas a palma das mãos é muito mais sensível, então tem que ser feito um procedimento com bloqueio. Sim. Nas mãos também a gente depende muito da musculatura das mãos, então eventualmente Sim, é ele pode perigoso, ter algum efeito de diminuir a força da musculatura, uma força mais intensa, né, para movimentos mais finos. Então nesses casos, ou casos recorrentes, em que o paciente faz a aplicação do Botox uma vez, faz uma outra vez, e que o problema tende a persistir, se indica a simpatectomia. Simpatectomia. Porque onde, que glândula é operada? É trabalhado na região do simpático, né, do gânglio simpático torácico. Então, Onde ele nas axilas, por aqui? Não, ele está na região da coluna. Ah, na coluna. Né? Então, a cirurgia pode ser feita via endoscópica, por cirurgiões torácicos, né? Sim, a informação que eu tinha que se corta na axila. Isso, é porque daí ela é feita por videolaparoscopia. Então, se por faz uma pequena incisão, ou mais de uma, muito frequentemente, né, mais de uma incisão, para se chegar até lá. Então, com uma pequena câmera, se visualiza a região que vai ser tratada, se desinsufla o pulmão na região e é tratado ali na região, né? É uma cirurgia que tem um percentual de satisfação, pelo que a gente acompanha, muito grande dos pacientes. Sim. Frequentemente, existem alguns casos de sudorese reflexa. Então, a pessoa para de suar mais nas mãos, nos pés, nas axilas, mas surge áreas de suor em outras regiões, às vezes no abdômen, nas costas, né? Mas muitas vezes isso não representa um desconforto tão grande para o paciente, porque permite ele de... Justamente, a mão é o que nos faz ter contato, né? Com o meio social, com o trabalho, com tudo mais. Com o trabalho. Veja, o impedimento é grave, não se consegue medir bem, como a doutora disse, né? A gravidade de um caso como esse. Tem casos que a gente acompanha até de adolescentes, até um caso interessante, em que a paciente gostaria de fazer arquitetura e no fim não prestou vestibular, porque como é que eu vou trabalhar com arquitetura, com papel, com tintas e com essa sudorese, E fez a cirurgia e depois, sim, foi para a área e está bem feliz. Que legal, que coisa boa, que sucesso, E não é uma cirurgia dolorosa, pois não? É uma cirurgia... É uma cirurgia, mas assim, é uma cirurgia videolaparoscópica, com todas as características, não é menos invasiva, com menos período em hospital, enfim... Mas, claro que tem que ter todos os cuidados pré-cirúrgicos, né? Mas, enfim, são as alternativas. As alternativas são essas. E crianças podem ter hiperidrose também, doutora? Crianças também podem ter. Sim. É bem mais frequente, então, essa hiperidrose primária, em que está relacionado, então, com uma causa desconhecida. Não se sabe o porquê. Em crianças é mais difícil de se optar por formas de tratamento, uma vez que a toxina botulínica, em geral, ela é contraindicada para crianças, né? E mesmo procedimentos mais cirúrgicos. Mas claro que sempre se avalia o comprometimento psicológico, as outras condições que muitas vezes podem até justificar um tratamento. E o que é o clipe de titânio? Que se faz uma cirurgia? Acredito que faça parte das cirurgias, né? Que é mais da pessoal da parte da cirurgia torácica. Da torácica. Perfeito. E um pós-operatório rápido, normal, e para esse sofrimento terrível, este constrangimento que as pessoas que têm, de dar um abraço, de dar um beijo, de cumprimentar, dar a mão, como bem... São alternativas. Na dermatologia a gente trabalha muito realmente com a toxina botulínica. Então, em que não tem tanto as contraindicações da cirurgia, o pós-operatório, e uma maneira da gente, né, de uma maneira rápida, eficaz e com poucos efeitos colaterais. Aí injeta o botox exatamente nessa... Se injeta na área. Então, se marca a área, se delimita e se injeta. Porque muitas vezes pode ser uma área pequena que produz uma grande quantidade de suor. E muitas vezes uma área grande que produz. Então, a gente delimita aquela área e aplica. E outra coisa que é importante, a gente tem que diferenciar a hiperidrose da bromidrose. O que seria isso? É um mau odor. Então, nem sempre, quando você vê às vezes uma pessoa suada, você acha, ai, não. Mas nem sempre está acompanhado. Muitas vezes a pessoa pode suar em grande quantidade e sem ter odor. Sim. O odor é decorrente da proliferação bacteriana e da modificação bacteriana ali na região. E daí sim pode ser tratado clinicamente com substâncias tópicas. Bom banho, não era isso que eu ia falar. Não, mas digamos, uma pessoa que tenha esse problema de suor, com odores, que também é natural, né? Sim, e algumas pessoas têm excesso. Acontece que tem bactérias que vivem na pele da gente e nem sempre são bactérias patogênicas, né? Ou que sejam de uma falta de banho, enfim. Não é por isso. Não, às vezes pode haver um certo desequilíbrio. Então a gente trata com algumas substâncias mais antissépticas, e até para tratar um pouquinho mais essas bactérias e diminuir essa colonização. E daí sim diminuindo também. Sim, os cuidados também de higiene com a roupa, também não usar a mesma roupa. Porque tinha uma época que dizia assim, olha, cuidado,
que estes problemas, não empresta a roupa. As gurias, não empresta a tua roupa, porque se a outra tiver maus odores, você pega. Não é assim. Não pega. Eu desculpo quando não quer emprestar roupa. Não, desculpa. mas não pega, não. Então, cada um tem as suas bactérias, né? Enfim, e que muitas vezes fazem parte até da pele da gente, da flora. Né? Claro, faz parte. E que a gente daí pode, sim, quando ela está super proliferada, tratar e diminuir, trazer para uma proliferação normal e daí sim tratar essa questão do odor. Então, não precisa mais sofrer com isso. Vá a um dermatologista, procure seu dermatologista e aconselhe-se, oriente-se, como a doutora Márcia Dona Dulce fez a gentileza aqui de nos orientar. Obrigada, doutora, um beijo. Um prazer. Este programa tem o patrocínio de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Panvel Farmácias, você sempre bem, e LG, mais do leite, mais da vida. Depois do intervalo, um papo sobre adoção. Já voltamos.